Meus pais me deram uma viagem de presente pelo meu aniversário de 18 anos, mas quando voltei a casa estava vazia e me disseram que eu já era grande o suficiente para morar sozinha. Quando completei 18 anos, meus pais me deram o que parecia um presente de aniversário incrível, uma escapada de fim de semana com todas as despesas pagas. Não era nada luxuoso, apenas uma viagem para uma cidade próxima com estadia em um hotel. Mas naquele momento me senti muito agradecida, parecia uma celebração final da minha infância antes de entrar na vida adulta. Não tinha razões para suspeitar que algo estava errado, mas quando regressei a casa tudo havia desaparecido. Os móveis, a roupa, tudo. Minhas pertences tinham sumido, minha chave não funcionava, havia uma placa de vende-se na frente e eu fiquei ali parada me perguntando o que havia acontecido porque só tinha me ausentado por alguns dias. A primeira coisa que pensei é que talvez eu tivesse errado o endereço, mas não, o endereço estava correto e eu estava parada em frente à casa onde eu vivia. Tentei ligar para meus pais, mas os números deles estavam desligados. Eu não tinha nada além de uma mochila de roupas para o fim de semana e um celular que estava ficando sem bateria. Finalmente consegui contatar uma tia que me explicou o que havia acontecido. Meus pais tinham planejado aquilo durante meses, colocaram a casa à venda, levaram tudo o que quiseram e me deixaram para trás. Eles se mudaram para outro estado sem deixar endereço. E quando finalmente os localizei através de parentes distantes, sabe o que me disseram? Que eles já tinham cumprido a parte deles ao me criar durante 18 anos e que agora era minha vez de ser adulta. Agiram como se fosse algo normal terem ido embora sem me dizer nada. Para eles, como legalmente eu já era adulta, eu devia me virar sozinha. Eu estava sem lar, sozinha, sem economias, sem rede de apoio, nada. Abandonada da noite para o dia, o mínimo que poderiam ter feito era me dizer com antecedência. E eu não era uma desagradecida nem uma preguiçosa. Eu tinha trabalhos de meio período com os quais ajudava em casa, era aplicada na escola, fazia meus afazeres e sempre fiz a minha parte para ser uma boa filha. Nunca dei as coisas por garantidas e sempre fui agradecida. Eu não era uma malcriada, não esperava que me sustentassem, estava disposta a trabalhar e me mudar ao completar 18 anos. Quão difícil era simplesmente me dizer? Me perturbava profundamente como eles pensavam que estavam certos e que eu era uma mal agradecida por sequer questionar suas decisões. Eles foram tão cruéis, mas para eles já não importava porque tinham ido para longe. Levou anos para eu sair do buraco em que me jogaram. Trabalhei em vários empregos, dormi em sofás de amigos e muitas vezes no meu carro quando não tinha para onde ir. Apesar de tudo, consegui estudar em uma universidade, e embora tenha levado mais tempo do que para outros, fiz o meu melhor com as cartas que me deram, uma vida que eles nunca pensaram que eu poderia alcançar. Agora tenho 36 anos, felizmente casada com meu maravilhoso marido Samuel, temos um lindo filho de 1 ano chamado Oliver e tenho uma carreira que me permite ter meu próprio teto sobre a cabeça. Cheguei a este ponto sem a ajuda dos meus pais, ou eu diria, apesar dos meus pais. E de repente minha mãe aparece depois de 18 anos de silêncio sem querer se desculpar, agiu como se nada do que aconteceu tivesse acontecido, apenas uma mensagem casual para perguntar como eu estava durante todo esse tempo, junto com outra dizendo que ela e meu pai ficariam encantados em conhecer o neto deles. Por mais que eles agissem normalmente, como quem se conecta com um velho amigo, são os mesmos que me abandonaram há exatamente 18 anos. Não respondi porque bem, não acho que mereçam que eu responda e não tenho nada a responder. Querem conhecer meu filho, a quem chamam de neto, mas não acho que eles sejam os avós dele. Eles são simplesmente as pessoas que viveram comigo até os 18 anos porque a lei os obrigava, mas era só isso. Contei a Samuel sobre a mensagem e ele ficou furioso por mim. Ele disse que eu não devo nada a eles. Para Samuel, eles não merecem ver nosso filho e não há nada de bom em eles entrarem na vida dele. Se você é pai, entenderá, coisa que os meus não foram comigo. Você não quer que seus filhos estejam perto de pessoas desagradáveis ou que possam lhes fazer mal. Então, esta é a minha história de pais horríveis e sua tentativa de voltar para a minha vida. Atualização. Eu pensei que era tudo porque uma pessoa normal quando você não responde a mensagem entende a indireta de que você me importa muito pouco, mas narcisistas e folgados como meus pais são tudo menos pessoas normais. Parece bom para eles ficarem anos em silêncio comigo para voltar quando lhes der na telha. Não funciona assim, a menos que seu cérebro seja como o de uma Karen ou um Kevin. Meu marido e eu tínhamos tomado a decisão de não responder, nem sequer para dizer não porque eles não mereciam isso, e não responder deveria ser suficiente como resposta, mas não foi para essa gente. É um convite para se meterem de novo na minha vida sem serem convidados. Eles continuaram enviando mensagens. No começo era só minha mãe mandando mensagens. Eram casuais e suspeitosamente doces. Ela agia como se simplesmente tivesse perdido contato por um tempo, não como se ela e meu pai tivessem me abandonado aos 18 anos sem nada. Ela perguntava como eu estava, como estava meu marido e se derretia de emoção por ser avó. Ela me mandou fotos antigas minhas de bebê, provavelmente tentando apelar para minhas emoções. Depois as mensagens começaram a chegar com mais frequência, o tom mudou de casual para confuso. Ela queria saber por que eu não respondia e repetia coisas como: só queremos ver nosso neto, você não pode ignorar sua própria família para sempre. Depois de alguns dias ela parou de enviar mensagens e pensamos que era tudo, mas meu pai se juntou a ela. Ele não se importou em fingir doçura, estava frustrado desde a primeira mensagem. Ele me disse que eu estava sendo imatura e que o que quer que me incomodasse aconteceu há muito tempo e que já era hora de superar. As mensagens de texto e as ligações se tornaram constantes. Cada vez que eu ignorava uma chegava outra, e se eu bloqueava um número eles usavam outro novo. E então um dia eles escalaram para uma ameaça direta. A última mensagem
mensagem da minha mãe dizia que se eu não os deixasse ver o neto deles, eles seriam obrigados a tomar medidas. Segundo eles, tinham direitos como avós e iam usar todas as opções legais possíveis para fazê-los valer, quer eu gostasse ou não. Eu podia facilitar e deixá-los ver meu filho ou eles teriam que seguir o caminho difícil. Mas para mim, para me mostrar bons modos, como também não respondi a isso porque era absurdo, eles voltaram com algo pior. Eles me escreveram de outro número diferente dizendo que iam ligar para os serviços de proteção à criança. Eles achavam que não deixar o neto deles ver os avós era algum tipo de abuso. Me dava nos nervos pensar que eles falavam de abuso depois do que fizeram. Talvez não fosse abuso infantil porque eu já tinha 18 anos, mas não era como se eles soubessem o que é ser bons pais. Samuel ficou furioso quando mostrei a mensagem. Ele disse que se eles se atreverem a fazer uma denúncia falsa ou sequer tentar nos processar por algo, não vai ser bom para eles, nada bom. E não acho que seja maltratar pais como eles. Eles não têm direito a nada, muito menos de me escrever com essas idiotices. Sei que eles não têm nenhum caso real com os serviços de proteção, quer dizer, somos bons pais. Oliver está seguro, amado e bem cuidado, mas o fato de eles terem feito sequer essa ameaça me diz tudo o que preciso saber. Não sei qual é o objetivo final deles. Talvez acreditem que podem me intimidar para que eu ceda. Talvez esperem que eu entre em pânico e os deixe entrar só para evitar problemas. Talvez estejam apenas bravos porque me recuso a fingir que o passado nunca aconteceu. Mas aqui está a questão. Eu não tenho mais 18 anos e não preciso mais deles na minha vida. Eles fizeram questão de me dar uma lição quando me deixaram na rua. Agora eles vão ver as consequências. Eu sobrevivi sem eles e construí uma vida sem eles. Agora eles não são necessários para nada. Talvez eles tenham percebido que me abandonar para viver a vida deles teria consequências e agora querem me recuperar na vida deles porque a vida deles é vazia. Bem, sempre pode ficar mais vazia se eles decidirem cutucar a onça com vara curta. Estamos documentando tudo, cada mensagem e cada ligação para a caixa postal. Se eles querem jogar sujo, tudo bem, mas eles não têm ideia com quem estão se metendo. Atualização 2. Há algumas semanas eles só me bombardeavam com mensagens e ameaças tentando me fazer sentir culpada para que eu os deixasse ver Oliver, e agora eles descobriram onde moramos. Depois que ameaçaram ligar para os serviços sociais, Samuel e eu decidimos consultar um advogado. Precisávamos saber quais eram nossos direitos e garantir que estaríamos protegidos caso eles realmente tentassem algo. Até paramos de atender números desconhecidos caso tentassem se comunicar de outras formas. O advogado nos tranquilizou. Eles não têm base legal alguma. Os direitos dos avós só se aplicam em casos extremos, geralmente quando existe uma relação prévia estabelecida com a criança. Meus pais não estão na minha vida desde que eu era adolescente e certamente não estiveram na de Oliver. Ainda assim, o advogado nos recomendou ficar alertas. Há pessoas que, quando percebem que não podem ganhar pela via legal, tentam ganhar por meio da intimidação. E foi exatamente o que aconteceu há alguns dias. Eles apareceram na nossa casa. Eu estava sozinha com Oliver naquele momento e Samuel estava no trabalho. Como trabalho em casa éramos só nós dois. Eu tinha acabado de colocar Oliver para a soneca quando ouvi batidas na porta. A princípio pensei que era uma entrega, mas depois as batidas ficaram mais fortes e persistentes. Olhei pelo olho mágico e eram os pais mais horríveis do mundo. Nunca demos nosso endereço a eles. Como nos encontraram? Tinham contratado alguém? Rastrearam algum documento antigo? Não sei. E naquele momento honestamente não importava porque a única coisa importante era que eles estavam ali e não chegaram de mãos vazias. Minha mãe segurava uma sacola de presentes, provavelmente para Oliver, outra tentativa de manipulação para parecerem avós carinhosos. Meu pai estava atrás dela com os braços cruzados e já com cara de irritado porque eu não estava abrindo. Eu não abri a porta, nem sequer respondi, embora não fosse muito difícil saber se havia alguém em casa com um carro na entrada. A voz da minha mãe se ouviu através da porta, doce até o enjoo. Ela disse que só queriam conversar, que tinham vindo de longe para ver o neto e que eu devia ser razoável. Eu não respondi. Fiquei ali com o telefone na mão tentando decidir o que fazer. E foi então que o tom mudou. Acabou a doçura e começou a exigir que eu a deixasse entrar. Já eram gritos da minha mãe porque eles tinham perdido tempo para chegar até ali e não iriam embora sem passar alguns minutos. Meu pai se juntou aos gritos dizendo que o preço da gasolina não estava o melhor no momento e que eles não gostavam de perder tempo. E então começaram a bater na porta, que se não fosse um pouco mais robusta poderia ter caído. Peguei Oliver do berço com medo de que o barulho o acordasse e ele começasse a chorar, o que só os encorajaria mais. Além disso, se eles conseguissem entrar eu queria correr e me trancar em um quarto enquanto esperava a polícia, para a qual liguei depois de pegar meu filho nos braços. Depois liguei para Samuel imediatamente e assim que ele atendeu sussurrei o que estava acontecendo. Ele estava furioso, me disse para trancar tudo, me afastar das janelas e que se eles não fossem embora imediatamente ligasse para a polícia, mas eu disse que já tinha feito isso. A voz da minha mãe mudou outra vez, de repente voltou a soar calma como se não tivesse gritado segundos antes. Ela disse que me daria uma última oportunidade para fazer o certo e deixá-los entrar, que se eu não fizesse isso eu ia me arrepender. Gritei através da porta que a polícia estava a caminho e que se eles não fossem embora imediatamente eu não retiraria a queixa. Eles hesitaram por um momento e finalmente foram embora, mas não sem antes deixar sua marca. Meu pai chutou um dos nossos vasos de plantas da varanda fazendo explodir contra o chão. Samuel chegou pouco depois e queria sair correndo para procurá-los, mas eu implorei para que não fizesse isso, tínhamos que ser inteligentes. Naquela mesma noite tomamos uma decisão, fomos embora. Empacotamos o essencial e fomos direto para a casa dos meus sogros. Não estamos mais seguros aqui, se nos encontraram uma vez podem fazer de novo.
E agora que cruzaram a linha para o assédio aberto, não sabemos qual será o próximo passo deles. O nosso foi registrar uma queixa na polícia, assim como falar com nosso advogado sobre uma ordem de restrição. Samuel pensou em comprar uma arma, mas não me sinto confortável com uma em casa. Esperemos que a via legal seja suficiente e que não tenhamos que chegar a isso. Atualização 3. Já faz uma semana desde que saímos de nossa casa para ficar com meus sogros, e aqui me sinto segura, ou pelo menos o mais segura que posso estar considerando a situação. Há mais pessoas na casa e não estou sozinha em nenhum momento. A família do meu marido tem sido muito solidária comigo e com a situação, e sinceramente, ter meu cunhado por perto tem sido uma camada extra de proteção que meu pai não vai querer testar. Aquele cara não é só alto, parece ter saído de uma equipe de segurança privada de celebridades. Se meus pais sequer pensarem em aparecer aqui, vão acabar com a bunda chutada. Mas meus pais não pararam de tentar por outras vias, eles continuam com o assédio, e isso é bom para o nosso caso. Eles tentaram de tudo, ligar de números diferentes, enviar e-mails e até conseguiram que pessoas que não conheço ou que não deveriam estar envolvidas nisso me ligassem. Pelo menos finalmente entendo por que eles estavam tão empenhados em conhecer meu filho no início. Pensei que era simplesmente o típico senso de direito, acreditando que podiam voltar para minha vida e obter o que quisessem, mas acontece que é algo ainda mais repugnante. Fiquei sabendo por uma prima que mais ou menos na mesma época em que descobriram que eu tinha um filho, uma das minhas tias teve uma neta recém-nascida, e foi aí que tudo se encaixou. Eu tinha me esquecido de quão obcecada minha família era com os primeiros. Primeiro filho, primeiro neto homem. Tudo era uma competição. E agora havia uma oportunidade de ganhar da minha tia. Eles não queriam conhecer Oliver porque de repente se importavam com a família. Eles queriam exibi-lo como um troféu. Garantir que todos na família extensa soubessem que eles tinham um primeiro neto homem. Não só um neto em geral, mas um menino. Posso imaginar perfeitamente o tipo de orgulho doentio que eles estavam buscando. Minha mãe com um sorriso arrogante nas reuniões familiares, esfregando na cara da minha tia que ela teve um neto antes. Meu pai estufando o peito como se ter um neto homem o tornasse superior. É por isso que eles estão tão desesperados para fazer o que fizeram. Porque pessoas narcisistas fazem coisas assim quando acreditam que estão certas. Eu estava furiosa, e quanto mais pensava nisso, mais lembranças antigas voltavam à minha mente. Lembranças que não contei porque acreditava que o simples fato de me abandonarem era suficiente para pintar como meus pais eram. Lembro-me de ter sido criança, crescendo em uma casa onde sempre senti que nasci com o gênero errado para meus pais. Fui a terceira filha deles, mas mais importante, eu era uma menina. E mesmo então eu podia sentir a decepção. Meus pais nunca foram abertamente cruéis a respeito disso, mas também não me fizeram sentir especialmente desejada. Eles sempre me comparavam com meu primo mais velho, que foi o primeiro neto homem da família. Ele era tratado como se fosse realeza. Meus pais, embora fosse algo da família em geral, cada conquista dele era celebrada como se fosse um evento nacional. Seus primeiros passos, uma reunião familiar, quando ele começou a escola, ligaram para toda a família para contar o quão bem ele estava indo. Eu era só mais uma menina como minha prima. Lembro-me de ter ouvido minha mãe falar uma vez com uma de suas irmãs que esperava ter um menino quando estava grávida de mim, e de repente muitas coisas começaram a fazer sentido. Quando me abandonaram aos 18 anos, quando venderam a casa e me deixaram sem nada, passei anos tentando entender o porquê. Sim, eles são pessoas ruins e egoístas, mas eu queria ir ao fundo da questão. Mas não há muito o que dizer, eles simplesmente me abandonaram quando puderam, quando era legal, e é isso, só por ser mulher. E mesmo assim, aqui estou quase 2 décadas depois e essa tradição nojenta ainda me persegue. E pior, agora está direcionada ao meu filho. Mas meu filho não fará parte dessa tradição, disso nós vamos nos certificar. Atualização 4. Se passaram meses desde que esse pesadelo começou, já não se trata apenas das acusações de assédio, e isso por si só já teria sido suficientemente estressante, mas meus pais decidiram ir ainda mais longe. Eles estão tentando lutar pelos direitos de avós sobre meu filho. Não deveria ter me surpreendido com quão arrogantes eles são, provavelmente era inevitável, mas saber disso não torna menos exaustivo. Meu marido e eu estamos mental e emocionalmente exaustos. Estes últimos meses têm sido um ciclo sem fim de reuniões com advogados, de apresentação de documentos e de garantir que meus pais não pudessem se aproximar de nós. Se você pensa, bem, agora eles vão deixar esse assunto em paz e todos poderemos retomar nossas vidas, eles fazem algo novo. A essa altura nem sequer vivemos em nossa própria casa, continuamos hospedados com meus sogros por segurança, e embora eu seja incrivelmente grata a eles, sinto falta de ter meu próprio espaço, sinto falta da nossa antiga vida com Samuel antes que meus pais invadissem. Mas temos que fazer isso porque não nos concederam a ordem de restrição para nossos pais, porque segundo a justiça, tudo é muito complicado com eles agora pedindo direitos de avós, e odeio que os primeiros anos de Oliver estejam sendo ofuscados por esse desastre. Quero aproveitar vê-lo crescer sem ter que me preocupar se meus pais tóxicos vão fazer alguma loucura. Não quero viver constantemente paranoica temendo que eles encontrem outra maneira de invadir nossas vidas. Nós também estamos processando por assédio ao mesmo tempo, mas é tudo um grande saco de estrume de ações legais que nunca acaba. A ideia era fazer isso para deixá-los entender que não íamos nos deixar intimidar por eles, mas em vez disso eles pararam de nos intimidar fisicamente por diferentes meios de comunicação para fazê-lo legalmente. Meus pais estão tentando argumentar que eu nunca quis deixá-los entrar na minha vida e estou fazendo mesmo com meu filho, que eles foram
pais amorosos durante 18 anos e agora não podem acreditar que eu seja assim com eles. É uma loucura, mas é isso que eles estão usando como argumentos contra mim para me desgastar. Não acho que a estratégia vencedora para eles seja ganhar aqui. Eles só querem que eu me desgaste e diga que está tudo bem e eles o conhecerem. E parece estar funcionando, salvo pelo fato de que, embora estejamos cansados de tudo isso, temos energia para continuar lutando. Meu combustível é o ódio que sinto por eles por me abandonarem e pelo que estão fazendo, então com isso me mantenho na luta. Dois podem jogar o jogo de desgastar o outro, e quando eu os desgastar vou querer mais. Atualização 5. Quase 2 anos se passaram desde que esse pesadelo começou e finalmente posso dizer que estamos livres. Ganhamos todos os casos. Depois de todo o estresse, ameaças e exaustão total de lutar por nossa paz, finalmente demos um fim às tentativas implacáveis de meus pais de forçar a entrada em nossa vida. O processo para obter direitos de avós foi rejeitado e arquivado, enquanto o processo por assédio foi decidido a nosso favor e eles foram condenados a pagar cerca de $15.000, uma conta muito alta por um vaso quebrado. Mas embora tenhamos ganhado, meu marido e eu decidimos que não podíamos correr mais riscos. Por isso há um mês empacotamos e saímos do país, agora vivemos no exterior, e sinceramente, ainda parece irreal. Nos estabelecemos no país de origem da minha sogra e felizmente a transição tem sido relativamente tranquila. Samuel teve a sorte de ser transferido dentro da mesma empresa, e até subsidiamos parte da mudança, o que foi uma grande ajuda. Quanto aos meus sogros, decidiram vir conosco já que já estavam planejando se aposentar aqui, e embora tenha sido uma grande mudança, por enquanto estamos nos adaptando bem. E meus pais? Bem, a última vez que soube deles ainda estavam reclamando. Sim, eles diminuíram um pouco o tom dos ataques diretos, provavelmente porque sabem que não podem se dar ao luxo de mais problemas legais, mas isso não significa que tenham parado completamente de se fazer de vítimas, mas eles nunca mais nos encontrarão. Atualização 6. Tudo tem estado muito tranquilo com meus pais. Eles não conseguiram nos encontrar de forma alguma onde vivemos e devo admitir que gostei mais deste país do que imaginava no início. Vivemos em um bairro mais seguro do que o que vivíamos antes. E não me refiro apenas à segurança em relação aos meus pais, mas em geral. Então essa mudança tem sido bastante positiva. Lamento começar com o positivo e agora passar para os aspectos negativos, porque sei que isso pode colocá-los em um estado de espírito pior do que se eu tivesse começado por aqui e deixado o positivo para o final. Mas isso só é negativo se você for meus pais. Porque para o resto das pessoas, incluindo Samuel e eu, essas coisas parecem bastante positivas. Vocês se lembram de que contei que meus pais adoravam competir com a família para serem os primeiros em tudo? Bem, eles já perderam a competição de ter o primeiro neto homem. Então minha tia, que é bastante parecida com eles, ou talvez até pior, não deixou passar a oportunidade de zombar durante uma reunião familiar. Ela não parava de mostrar o neto dela repetidamente e perguntar pelo deles. Isso durou algumas horas até que minha mãe, sem aviso prévio, deu um tapa na minha tia enquanto ela ainda segurava o bebê nos braços. Minha prima e o marido tiveram que intervir porque ela a atacou carregando o bebê. Como resultado, meu pai também se meteu e eles começaram a brigar com o marido da minha prima. A reunião terminou muito rápido quando a polícia chegou e prendeu tanto o marido quanto meu pai, e além disso, foram apresentadas acusações contra minha mãe. Desde então meus pais não são convidados para nenhuma reunião familiar, e além disso, tiveram que pagar a minha tia $1.800 pelo tapa e $2.400 aos pais do bebê. Minha prima me contou tudo isso muito tempo depois que aconteceu porque não sabia se eu queria saber de coisas relacionadas aos meus pais dado nosso histórico, mas eu disse que ela estava louca se pensava que eu não gostaria de saber de algo assim. Além disso, aqui é muito seguro, mas também muito chato. Você não fica sabendo de fofocas como essas. Meus pais não precisam mais se preocupar em competir dentro da família e eu não preciso me preocupar que eles queiram usar meu filho para competir, porque eles não têm mais família.